O petróleo é uma mistura líquida que, quando processada, transforma-se nos subprodutos gasolina, diesel, querosene, entre outros. Mas esse processo só é possível porque estes derivados do petróleo não têm temperaturas de ebulição muito próximas. E desta forma, qual é a opção que indica o processo de separação de misturas utilizado nas refinarias para dar origem aos derivados do petróleo? Bom, galera, para essa questão aqui, a gente teria a alternativa A como correta. Eu vou explicar para vocês por que a alternativa A. Então, a primeira coisa que eu gostaria de comentar com você que está acompanhando o vídeo é a questão que fala do petróleo. E aí, ao falar do petróleo, a gente já tem, né, uma possibilidade de ser a destilação fracionada. Por quê? Existem dois exemplos clássicos que a gente explica quando está falando da destilação fracionada. A destilação fracionada, as duas aplicações é na produção, aliás, na produção, eu já ia falar besteira, não na produção do petróleo, mas sim na separação das frações do petróleo, e a outra é na produção de cachaça, tá? Inclusive é uma dica que eu te dou. Quando você estiver fazendo uma questão que fala de petróleo ou fala da produção de cachaça, possivelmente a questão está falando alguma coisa sobre destilação fracionada. Então dá uma olhadinha no texto só para poder confirmar, entendeu? Por que eu estou comentando isso? Porque às vezes a questão está querendo uma outra coisa ou alguma outra metodologia que é aplicada durante o processo. Só que aí, para poder confirmar isso que eu estou te falando, que ao falar de petróleo, possivelmente a destilação fracionada, eu quero que vocês vejam aqui que está falando de uma mistura líquida, que quando processada tem outros produtos, né, que vão surgir, que, né, no caso são as frações do petróleo. E aqui tem um ponto que é muito importante, a menção das temperaturas de ebulição, entendeu? Porque justamente na destilação fracionada, você faz o controle da temperatura em que o processo está acontecendo para você saber exatamente qual fração que você vai estar retirando. Então, essa é a característica da destilação fracionada, entendeu? A destilação simples, ela já não tem essa preocupação com as temperaturas para você retirar frações, entendeu? Inclusive, ela é uma metodologia utilizada para separar misturas homogêneas do tipo sólido em líquido quando você quer ter o líquido de volta. Decantação, filtração e catação, nesse processo não se encaixa porque a gente não está trabalhando aqui com uma mistura homogênea, e nenhum desses métodos, que é no caso a decantação, filtração e catação, você precisa controlar a temperatura de ebulição nem nada disso, tá? Então é isso, galera, questão de número 35, alternativa A, vem ser a correta para essa questão.